Boa noite, igreja, povo que foi adquirido pelo sangue do Cordeiro, povo que tem a bênção e o privilégio de se reunir no nome de Jesus e render graças e louvores ao nome do nosso Deus. E você também que está na sua casa, que está participando desse culto maravilhoso, esse culto glorioso, onde nós viemos aqui para dar a nossa vida, a nossa gratidão, nosso testemunho de alegria por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado na nossa vida. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Você que já chegou neste lugar, você também que está se dirigindo para este lugar onde foi consagrado para que nós pudéssemos nos reunir como povo do Senhor e a Ele render nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor. E para isso eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 99. É um salmo que ele fala sobre a santidade de Deus, fala desse reinado do Senhor, fala que diante de Deus os povos tremem, e esse tremem não deve ser de medo, mas deve ser de temor pela santidade do nosso Deus. E eu te convido a ler comigo os 3 primeiros versículos. Diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Santo, santo é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías que Isaías teve uma visão da santidade, da presença de Deus, e ele pôde ver a glória do Senhor e sentir essa glória. E essa glória fez que ele se sentisse tão imperfeito, tão impuro, para estar diante de um Deus tão puro, de um Deus tão santo. Mas aleluias e glória a Deus, porque o sangue de Jesus redimiu a sua vida, a minha vida, nos limpou, nos lavou com seu sangue precioso, para que assim nós pudéssemos nos reunir e glorificar o nome do Senhor, mesmo seres imperfeitos, mas seres desejosos de adorar, de glorificar e de exaltar e engrandecer o nome desse Deus. Para isso eu te convido a se colocar de pé e ao cântico desta canção, que fala sobre o Deus Criador, o Deus que criou tudo e todas as coisas. Uma canção que diz que anjos e querubins assistem ao Senhor na sua presença e adoram ao Senhor na beleza da sua santidade. E saber, igreja, que você, homem, mulher de Deus, criança, jovem, adolescente e adulto, foi comprado por esse sangue e agora você tem acesso. Você pode adorar aonde você está. Você pode glorificar porque você é salvo. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Então adore e glorifique ao dono das estrelas, o dono do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o seu Criador, o seu Redentor. Adore ao Senhor. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta.
e poderosos hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás. E a minha alma, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua presença. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está neste lugar. O teu Espírito passeia no meio da tua igreja. O Senhor conhece cada coração, cada vida que entrou neste lugar. Obrigado, Deus, porque nada passa desapercebido pelo Senhor. O Senhor vê o coração que está aflito. O Senhor vê o coração que está triste. O Senhor vê o coração que está sedento. O Senhor vê o coração que está precisando de paz. O Senhor vê o coração que está precisando de alegria. E nós te louvamos porque o Senhor está aqui nesta noite para dispensar tudo isso na vida dos teus filhos, para dispensar sobre eles conforme a necessidade de cada um. Obrigado, Deus, obrigado porque a tua presença neste lugar, ela faz toda a diferença. Obrigado porque a promessa que a glória do Senhor encheria toda a terra já se cumpriu. Obrigado porque essa glória, ela vem sobre o teu povo, sobre o teu filho, através do Espírito Santo. O Espírito Santo que transforma, o Espírito Santo que traz vida, o Espírito Santo que nos ensina a te adorar, mesmo em meio à adversidade. Nós te glorificamos e podemos dizer obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa frente, o Senhor é por nós, o Senhor é aquele que age no meio do teu povo, o Senhor é aquele que age na vida da igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra. E é por isso, Pai, que nós queremos render
a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, e a tua bondade tem nos alcançado. Receba, Pai, a nossa adoração, receba o louvor da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Continue adorando, igreja, continue magnificando o nome do nosso Redentor. Adore ao Senhor com essa canção. Um dia nós estaremos juntos, para todo sempre, glorificando o nosso Deus, não só com esta canção que toca a nossa alma, mas estaremos para sempre com milhares de canções saindo dos nossos lábios, porque na nova terra, na pátria que Ele foi preparar, não haverá choro, só haverá alegria, adoração, um cântico novo que Ele coloca na tua boca e na minha boca. Adore e glorifique ao Senhor. Aleluia. Te damos glória, Senhor. Aleluia. Adore de todo o teu coração. Você é livre. Você é livre para adorar. Você é livre para glorificar. Exalte ao seu Senhor. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, não temas. O Senhor está conosco. O Senhor está neste lugar. Nosso Deus está à frente desta obra. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Não temam, porque os olhos não viram e nem os ouvidos ouviram o que está preparado para ti, igreja. Você permaneça fiel até o fim. Até o fim. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Podeis assentar. Aleluia. O Senhor é bom. Nesta hora eu quero convidar a irmã Isabel. Ela tem um recado para dar para toda a igreja. Amém, igreja? Graça e paz, amados. Que gostoso, né? Essa presença gloriosa do Senhor entre nós. Mas o nosso recado nesta noite é para que você confirme a sua matrícula na escola bíblica dominical. Temos a sala de compromisso, né, que é dos um pouquinho mais idosos, dos jovens, dos adolescentes e das crianças. Então, gostaríamos de lembrar aos irmãos que estaremos retornando com a nossa escola bíblica dominical no dia 6 de fevereiro. Então, o mais rápido possível, eu gostaria que os irmãos nos procurassem para que possamos adicionar o teu nome na relação de chamadas, né? Para que nós possamos começar uma escola bíblica arrojada, com as crianças matriculadas, tudo certinho, com material suficiente para todo mundo. Para isso, nós precisamos que você confirme mesmo a sua matrícula. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando e glorificando o nosso Deus com a nossa vida, com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com essa canção que diz que Ele é fiel. E realmente Deus, Ele tem sido fiel para com a nossa igreja, para com a sua vida, para com cada família que compõe esta igreja. Glorifique ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como
dia com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Glória a Deus. Quero pedir que a irmã Angélica possa estar orando, glorificando a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Pai, soberano Deus, nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja abençoando os dízimos e as ofertas que foram entregues aqui na tua casa, Senhor, ao teu altar, Senhor. Esteja abençoando a vida e os lares de cada um que pôde, Senhor, contribuir no dia de hoje. Mas aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, proporcionando, Senhor, na vida de cada um deles, meu Pai, a oportunidade de estar entregando os seus dízimos e as suas ofertas, Senhor, e devolvendo aquilo que é do Senhor, meu Pai. Essa é a minha oração que eu te peço e agradeço, meu Pai. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, igreja? Que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que nós estamos juntos para adorarmos o nosso Deus, engrandecermos o seu nome. Nós queremos agradecer a Deus e também à amada igreja por esses dias que estivemos de férias juntamente com a nossa família. Quarta-feira nós retornamos aos trabalhos da igreja, e como fiz quarta-feira à noite também, não posso deixar de agradecer aos irmãos, a nossa equipe de louvor, na pessoa da Bruna, que estiveram na direção também dos trabalhos. Louvo a Deus pela vida do irmão Augusto, do irmão Alcides, também do irmão Miguel e Gilberto, que estiveram compartilhando da palavra de Deus nesses dias de nossa ausência. Irmãos, ontem pela manhã nós tivemos a alegria de concluirmos mais uma etapa da construção do nosso salão social. Foi uma manhã muito abençoada, quando nós pudemos ver ali toda a parte do concreto, da fundação daquela estrutura sendo realizada. Foram 20,5 metros, né, Lu? É isso. 2,5 caminhões de concreto. Luciano, juntamente com a sua equipe, alguns irmãos também estiveram aqui conosco pela manhã, e nós louvamos a Deus por mais essa etapa concluída. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje à noite eu não quero me delongar muito neste assunto, mas domingo que vem nós iremos trazer um vídeo e algumas imagens das etapas de construção que tivemos até aqui, recordando alguns momentos, e também no domingo pela manhã, na nossa Assembleia Geral Ordinária, nós vamos estar dando um relatório da construção, trazendo os números do investimento que já foi feito, os gastos, os custos, e também traremos também alguns números para a nova etapa, que é a compra da estrutura metálica, que são os pilares do nosso barracão, e também o material para a confecção das tesouras, né, que é o restante da estrutura. Esteja orando, e nós louvamos a Deus pela contribuição fiel da amada igreja nos seus dízimos e nas suas ofertas. Por isso nós temos, com alegria, podido cumprir com todos os nossos compromissos e caminharmos com segurança até aqui. Que Deus recompense grandemente a vida, a família de cada um dos irmãos. Que, como diz a
palavra de Deus, a janela dos céus possam ser abertas sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você que tem sido fiel a Deus, com alegria, com entusiasmo, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Se essa tem sido a sua intenção, que Deus recompense a sua casa, que nada te falte, que Deus faça prosperar todos os negócios que estão às suas mãos. Amém, queridos? Vamos então à palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 1, assim diz a palavra: Sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, e nem conversação torpe, nem palavras ou vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, queridos? Hoje à noite,
com base nesse texto da palavra de Deus, eu quero pensar com os irmãos sobre como ter um ano de progresso, como ter um ano de avanço nas nossas vidas, sobre o ponto de vista espiritual. Sabe, queridos, quando estava preparando esta mensagem, algo que Deus falava muito forte ao meu coração, é que este tema do progresso, da prosperidade, do avanço, do crescimento, ele é para todas as áreas das nossas vidas. Deus quer que você progrida na sua vida financeira. Deus quer que você progrida na sua vida intelectual, no seu trabalho, no seu conhecimento a respeito das coisas. Deus quer que você se desenvolva como pessoa, como pai, como marido, como mulher. Deus quer o nosso crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que a vida que Cristo conquistou para cada um de nós é uma vida abundante. A vida abundante, meus irmãos, é esta vida que transborda. É esta vida que é abundante em todas as áreas da nossa existência. Mas uma coisa, o Espírito Santo também falou muito forte ao meu coração. É que se nós tivermos sucesso, ou se nós tivermos progresso em todas as áreas das nossas vidas, mas se na nossa vida espiritual não houver um crescimento, não houver um desenvolvimento significativo, em outras palavras, se nós não cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, todo o nosso progresso foi em vão. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode cursar os melhores cursos, casar com a melhor pessoa, ter os mais lindos filhos, ter uma grande sabedoria, mas se você não cumprir com o seu propósito, a sua vida foi um fracasso. Não há sucesso, querido, não há prosperidade bíblica na vida daquele que está espiritualmente em frangalhos. Se a sua vida espiritual não está no nível, ou se ela não está pelo menos sendo ajustada pelo Espírito Santo de Deus, é sobre isso que quero conversar com você. E é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele escreve esta carta a uma igreja, a um grupo de pessoas que eram seguidoras de Cristo como nós somos. Paulo não escreve esta carta, meus irmãos, para os incrédulos. Paulo não escreve este texto para um grupo de pagãos ou religiosos judaicos. Mas ele escreve esta carta para um grupo de pessoas que já conheciam Jesus. Pessoas que já tinham aceitado o Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E é interessante, queridos, que já no versículo 1, o apóstolo Paulo começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amados. Talvez você diga: pastor, isso é impossível. Pastor, eu não consigo imitar nem o meu pai. Pastor, eu não consigo imitar nem o meu semelhante. O que dirá ser um imitador de Deus? Talvez, meus irmãos, ao olharmos para esse texto da palavra de Deus, de que o padrão que Deus exige de nós é o seu padrão, nós podemos ficar desanimados. E talvez você diga: pastor, eu não posso atingir esse ideal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é mentira de Satanás na sua cabeça. Todas as vezes que você olha um texto da Bíblia e você não consegue crer nele, e você não consegue aceitá-lo como palavra de Deus na sua vida, das duas uma, ou o Espírito Santo ainda não agiu no seu coração para gerar fé e crença com aquela palavra, ou o diabo, sim, o diabo ainda está cegando os seus olhos espirituais.
A Bíblia diz, queridos, que o homem espiritual discerne tudo espiritualmente, mas por ninguém é discernido. Se a Bíblia diz que nós podemos imitar a Deus, é porque nós podemos. Se a Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo, é porque nós podemos também ser mais e mais parecidos com Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve no coração de Cristo. Em João capítulo 13, meus irmãos, versículo 34, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar as pessoas, assim como Cristo nos amou. É o mesmo amor, é o mesmo padrão. O grande projeto de Deus nas nossas vidas é nos tornarmos semelhantes a Cristo, o nosso irmão primogênito. Ele foi o primeiro. Ele veio para mostrar a nós qual é a imagem exata de quem Deus é. Pastor, como ser um imitador de Deus? Olhar para Jesus, olhar para Cristo e tentar agir como Cristo agiu. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo, ele vem neste mundo, meus irmãos, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para pregar a mensagem do reino de Deus, mas sobretudo para mostrar a face de Deus para nós. Lembra-se de Filipe, que conversava com Jesus e dizia: mostra-nos o Pai, Senhor. Jesus disse: Filipe, há tanto tempo que você caminha comigo, há tanto tempo que você me vê, que você me ouve, há tanto tempo que você contempla o meu caráter, o meu jeito de agir, de ser, e você ainda quer uma visibilidade de quem é Deus? Em outras palavras, queridos, Jesus estava dizendo: Filipe, eu sou Deus. Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. Quem olhava para Jesus não estava vendo simplesmente um profeta ou um corpo humano de um judeu. Mas ele olhava para Jesus e ele tinha o privilégio de ver o próprio Deus, na sua essência, com as suas atitudes, com as suas palavras. A imagem de Deus estava sendo revelada em Jesus. Por isso, queridos, que ser o imitador de Deus é o mesmo que ser o imitador de Cristo. E este é um termômetro, é um nível, é um prumo, entenda como você quiser a referência, para que você possa balizar, para que você possa referenciar o seu progresso espiritual. O nosso progresso espiritual, queridos, não pode ser medido pelo aplauso das pessoas. O nosso progresso espiritual não pode ser medido pelo nosso cargo como líder de uma determinada igreja. Por exemplo, eu não sou mais parecido com Jesus simplesmente porque sou pastor. Não sou. O fato de ter cursado um seminário, 4 anos de teologia, ser pastor de tempo integral desta amada igreja, pregar a Bíblia semanalmente, ter uma rotina ministerial de atendimento, de socorro com as pessoas, não me torna necessariamente alguém que atingiu um progresso espiritual. Não são os meus títulos, não são as minhas atividades, ou até mesmo as minhas responsabilidades que conferem ou que devem ser um rótulo na minha vida se de fato eu progredi espiritualmente ou não. É preciso olhar a minha essência. É preciso olhar por que eu faço essas coisas, com qual intenção, com qual fidelidade. Porque há pastores que são de Deus, e glórias a Deus por isso. Mas há pastores que são do diabo. Há falsos pastores. Há falsos profetas. O apóstolo Paulo, falando deles, diz que nos últimos dias as pessoas trariam para si
falsos profetas, e seriam levadas às fábulas, homens que seriam verdadeiros lobos e não pastores de ovelhas. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos se levantariam, dizendo: eu sou o Cristo. Muitos se levantariam com sinais e com prodígios até, queridos. Ou seja, gente com título, gente com atividade religiosa evidente, mas sem caráter, sem essência de Cristo nas suas vidas. Como é que você mede o progresso espiritual de uma pessoa? Não é pelo seu tempo de conversão. Uma pessoa que tem 30 anos de conversão não é mais madura espiritualmente do que uma pessoa que tem 2 anos. Deveria, mas essa não é uma regra. O apóstolo Paulo, queridos, escrevendo aos Coríntios, ele diz que ele gostaria de falar àquela amada igreja como a espirituais, mas não pôde, porque eles eram carnais. E Paulo chama eles de crianças, e Paulo teve que dar a eles leite para beber, porque eles não suportavam uma palavra tutano, uma comida sólida, pois havia no meio daquela igreja contendas, facções e divisões. Um dizendo: eu sou de Apolo, outro dizendo: eu sou de Paulo, e outros tentando demonstrar uma santidade maior, dizendo: eu sou de Cristo. E Paulo fala: isso é coisa de menino. Vocês não sabem de quem vocês são. Vocês estão confundindo a espiritualidade com homens, com pessoas. Vocês estão dentro da igreja, vocês têm os dons espirituais, vocês têm tempo de conversão, mas ainda não progrediram espiritualmente. Por isso que você vai ver Paulo orando algumas vezes para que a igreja compreenda qual é a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus. Paulo ensinava e Paulo pregava com esse entusiasmo para que a obra de Deus fosse completa, para que o progresso espiritual atingisse toda a sua amada igreja. Agora, de acordo com esse texto, meus irmãos, como devemos ser imitadores de Deus? Paulo vai nos relatar pelo menos 3 formas pelas quais eu e você devemos imitar o nosso Criador. Em primeiro lugar, ele diz que nós devemos andar sempre em amor. No versículo 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém, queridos? Assim como Cristo se entregou por nós, assim como Cristo nos amou, é que nós devemos também amar as outras pessoas. Agora, é interessante observarmos que este amor bíblico, ele possui pelo menos 2 características que se completam. A primeira delas, eu diria que é a característica do perdão. Notem, queridos, que o amor que nós devemos ter é o mesmo amor que houve em Cristo, ou seja, o amor daquele que nos perdoou de todos os pecados e se entregou a si mesmo por nós. Paulo, no capítulo 4, versículo 32, veja comigo esse texto da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 32, ele diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tem alguém na sua vida que você precisa perdoar? Pastor, mas essa pessoa não merece o meu perdão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não perdoamos porque a outra pessoa merece. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. Esta que é a matemática bíblica.
A matemática do perdão, queridos, não é se a outra pessoa merece que nós liberemos o perdão sobre a vida dela. Mas a questão é, você foi perdoado? Deus já te perdoou dos seus pecados, das suas faltas? Então você deve, e você está apto a perdoar. Não é isso que diz a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se você tem raiz de amargura no seu coração, se você, querido, não consegue perdoar alguém na sua trajetória, você não pode fazer esta oração, pedindo perdão dos seus pecados a Jesus. O perdão, queridos, é algo muito sério. E o perdão, quando ele não é liberado, ele gera um atraso espiritual nas nossas vidas. Todas as vezes que você cultiva raiz de amargura, ressentimento contra alguém, isso vai impedir você de deslanchar na sua vida espiritual. Você pode ter muito conhecimento bíblico, você pode ter muita influência na sua igreja, mas se não há perdão, se há raiz de amargura no seu coração, se há ressentimento, o Espírito Santo de Deus não pode operar soberanamente e plenamente sobre a sua vida. Isso é muito sério, queridos. A falta de perdão, ela vai nos atrofiando. É como uma praga que foi colocada sobre uma planta, e aquela planta não consegue mais liberar os seus frutos. É como uma planta com um pulgão. Já viu o pulgão da planta? Você olha de longe, você não vê o pulgão, né? Mas você vê que a planta está judiada. E aí quando você chega perto da planta, e você vai olhando aquelas pequenas pulguinhas, e você vê que aquela planta não está desenvolvendo todo o seu potencial, porque havia ali um sanguessuga, um parasita, tirando da planta todas as suas energias vitais, para que ela pudesse crescer e dar os seus frutos. Com a vida espiritual, queridos, não é diferente. Quando você observa um crente que não está frutificando, que não está crescendo como uma árvore saudável plantada junto ao ribeiro, das duas uma, ou não é um crente genuíno, ou há alguma mazela, há algum pecado na sua vida. Muitas vezes, queridos, a falta de perdão nos impede de ter uma vida de intimidade maior com o Espírito Santo de Deus. E quando Paulo diz que nós devemos imitar a Deus, é neste amor que perdoa. É neste amor que dá ao outro uma segunda chance para que ele possa demonstrar se merece ou não a nossa confiança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu mais encontro no gabinete pastoral, quando a gente vai falar sobre perdão, a começar sobre família, sobre casais, mas também na vida familiar de forma geral, no ambiente de trabalho, enfim. O que mais eu ouço das pessoas é assim: pastor, mas eu não consigo mais confiar naquela pessoa. Eu não consigo mais acreditar nela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Perdoar não significa que você vai depositar naquela pessoa a mesma confiança de outrora. Perdoar não significa que tudo, de agora em diante, vai ser como era. Não significa. A confiança você conquista com o tempo. A confiança é um resultado de uma série de fatos e de experiências que você vai tendo com a outra pessoa, e ela vai ganhando a sua confiança. Ela vai mostrando que ela é digna, ela vai demonstrando a sua essência, e você vai depositando a sua confiança naquela pessoa. Quando uma confiança é quebrada, é difícil dela ser restabelecida, mas não é impossível. Agora, quando você perdoa, você está dizendo para a pessoa: olha, eu não tenho nenhum ressentimento contra você. Esse fato que ocorreu sobre as nossas vidas, esse mal-estar entre nós, já não me incomoda mais. Não me incomoda. Isso não significa que nós vamos ser igual era antes.
Por isso que muita gente, às vezes, se separa no casamento. E não é porque a pessoa se separou quando houve adultério que não houve perdão. Isso é um erro nosso. Houve adultério no casamento, a pessoa se separou, então ela não perdoou. Não é bem assim. Houve o perdão, muitas vezes. A pessoa liberou a outra, não há raiz de amargura, mas faltou confiança. É diferente. O perdão, queridos, ele deve ser liberado em todos os casos. Não importa o que a pessoa fez contra você, não importa o que fizeram contra a sua família, não importa se te traíram, se te enganaram, se machucaram o seu coração, o perdão tem que ser dado. A confiança nem sempre. A confiança, como eu disse, ela é uma consequência de um novo relacionar-se com esta pessoa. Cuidado, querido, para que você não cultive no seu coração algum tipo de sentimento que impeça você de progredir espiritualmente em amor. Mas em segundo lugar, esse amor também nos mostra que é um amor sacrificial. No versículo de número 2, a Bíblia diz que nós devemos andar em amor como Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo por nós. Não é um amor só de boca. É muito fácil dizer, eu amo a igreja, eu amo a Aparecido Taboado, eu amo a minha família, eu amo, mas o que eu faço para demonstrar esse amor? Há uma canção que nós cantamos, queridos, que diz que atitudes valem mais do que 1000 palavras. Eu amo a minha igreja, eu amo este ministério, o que seria da minha vida? Mas o que você faz? Como você contribui? Como você coopera? Como você se dedica para o crescimento e o desenvolvimento desta obra? O amor bíblico, queridos, é um amor que se manifesta através do sacrifício. É o amor que se doa, que se entrega. No grego, este amor é traduzido pela palavra ágape, que significa literalmente amor sacrificial. Pastor, como é que nós podemos ser imitadores de Deus? Andando sempre em amor. Num Brasil polarizado, num mundo de guerras e de conflitos, de grandes nações bélicas, este amor tem entrado em falta. Pastores, queridos, estão tomando partido, sem entender qual é necessariamente a nossa missão como cristãos aqui desta terra. Pessoas estão destilando ódio com a Bíblia na mão. Pessoas estão destilando rancor, perseguição, guerra, combate, em nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não é amor. Isso não é ser um homem, uma mulher de Deus, e não é crescer espiritualmente, pois aquele que cresce, ele imita a Deus, andando sempre no amor que perdoa e que se sacrifica pela vida do outro. Agora é interessante observarmos no versículo 8 ao versículo 13, que Paulo vai falar de uma segunda qualidade do que nós devemos ter nas nossas vidas quando somos imitadores de Deus. Ele diz que nós devemos andar sempre como filhos da luz. Versículo 8 ele diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices. Irmãos, isso é muito sério. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Queridos, a Bíblia está dizendo que a luz, ela resplandece nas trevas. E essa luz, aqui no texto bíblico, ela resplandece através da sua vida.
Você que já foi treva como eu. Pastor, mas eu nasci na igreja, eu também nasci. Fui criado desde menino, meus irmãos. Mas não é porque nasci na igreja. Não é porque fui criado num berço cristão, que não precisei aos 12 anos, ouvindo a pregação da palavra de Deus, ter a consciência de que era um pecador e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Alguém que nasceu na igreja não se torna luz automaticamente. Não é porque você é filho de crente que você é luz. Essa luz, ela é fruto de um contato individual do nosso ser com a luz de Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo diz: pois outrora vocês erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Então andem como filhos da luz. Tenham uma postura de cristão. Que a atitude de vocês não seja semelhante à atitude das trevas. E no versículo 9 ele vai ser mais claro. Porque o fruto da luz consiste em toda, primeiro, bondade. Segundo, justiça. E terceiro, verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você, assim, normatizar a sua vida. Quando você vai falar algo, quando você vai criticar alguém, quando você vai tecer uma opinião, pessoalmente, entre os amigos, lá no grupo do WhatsApp, quando você vai postar algo no seu Facebook, quando você vai falar a respeito de alguém, veja se a sua palavra está estribada nessas três coisas. Primeiro, bondade. É fruto de bondade? Aquilo que está sendo gerado no seu coração é fruto de um bem-querer? É uma bondade que visa o benefício múltiplo das pessoas? Ou é uma bondade só em causa própria? Ou é uma bondade para defender apenas os seus interesses, os seus caprichos? É uma bondade que visa o todo, o coletivo, ou só a sua casa? É uma bondade coletiva ou é uma bondade ideológica? Segundo, é justo. É coerente. Está baseado na palavra, na verdade de Deus. Terceiro, Paulo é mais claro, é verdadeiro. Ah, pastor, não sei se é verdadeiro, então não fala. Então não faça. Pastor, é mais ou menos verdade. Mas você tem certeza? Não tenho, então não coloque, não publique, não opine. Tudo que não está baseado na bondade, na justiça e na verdade não deve resplandecer da sua vida. Paulo ainda é mais claro. Ele diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando você vai fazer algo, quando você vai vender, quando você vai comprar, quando você vai convidar, quando você vai realizar qualquer evento, quando você vai visitar qualquer lugar, prove sempre se aquilo é agradável ao Senhor. Para quê? Paulo diz no versículo 11: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Ah, queridos, todas as vezes que falta bondade, todas as vezes que falta justiça e verdade nas nossas vidas, nós estamos sendo cúmplices com as obras das trevas. Não é Cristo que tem brilhado em nós. Pastor, mas eu não sabia, então cuidado, se certifique mais. Tenha cuidado com aquilo que você fala. Tenha cuidado com aquilo que você define como verdade para a sua vida. Irmãos, quantos absurdos nós já vimos no decorrer dessa pandemia. E eu vou ser sincero para os irmãos, eu achei que algumas pessoas aprenderiam com o tempo. Eu achei que algumas pessoas, ao verem tantas mensagens infundadas, tantas coisas incoerentes, tantas coisas confusas, exageradas, que só servem para gerar medo, pavor na sociedade, caindo por terra, eu achei que depois de um ano e meio, as pessoas iam ter um discernimento maior das coisas. Mas, deixa para lá. 2 anos se passaram.
né? E as pessoas continuam com o mesmo discurso. A confusão é a mesma. As fake news, as falsas informações ainda estão aí. E não só a respeito disso, mas eu pensava na minha inocência, que a religião, ou que o cristianismo, ia sair melhor desta pandemia. Ledo engano, pastor Kleber. Os pastores continuam com charlatanismo. Tem gente que usou da pandemia para se promover. Houve igrejas vendendo utensílios, objetos, prometendo a cura da Covid-19. Se tornaram até chacota, com razão, na boca de muitas pessoas. Houve pastores que estavam mais preocupados com a arrecadação financeira do templo do que com a vida e com a saúde das pessoas. Houve, queridos, pessoas brigando e fazendo enfrentamento político. Não por causa da vida, não por causa da saúde, mas por causa dos seus interesses, por causa dos seus negócios, por causa do seu nome, por causa da sua candidatura, por causa dos seus ideais políticos, por causa da pressão do seu partido. Quantas pessoas não voltaram atrás nos seus erros e insistem? E eu confesso para os irmãos que lá atrás eu estava iludido. Eu pensava, o mundo será melhor com a pandemia. Mas continua do mesmo jeito. Eu pensava, algumas pessoas dentro da igreja vão ser chacoalhadas neste tempo. E eu creio que muitas foram. E glória a Deus por isso. Mas houve outras, queridos, que passou pela pandemia e tem passado ainda, de forma sem nenhuma alteração, como dizem alguns. Isso não me afetou em nada. Alguns talvez, queridos, acharam até bom. Foi uma espécie de folga na sua rotina eclesiástica. De um lado eu ouvi pessoas que corriam risco de saúde, fazendo a obra de Deus, se envolvendo com entusiasmo, com galhardia. Mas de um outro, quantas igrejas, queridos, quantos pastores, quantos missionários tiveram prejuízos significativos em seus ministérios, por conta do esfriamento espiritual de algumas pessoas. Pastor, como é que eu ando como um filho da luz? Duas atitudes que os filhos da luz precisam ter. Primeiro, a Bíblia diz que os filhos da luz devem produzir frutos luminosos. Então, se ninguém vê que você é filho da luz, cuidado, alguma coisa de errado com você. Você não precisa dizer assim, olha, eu sou crente, olha, eu sou filho da luz, olha, eu sou pastor, olha, eu sou de Deus. Se você é bom, as pessoas verão. Se você é justo, as pessoas reconhecerão. Se você é honesto, se você tem caráter, as pessoas depositarão em você a confiança. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu tenho um receio muito grande com pessoas que se autoconfeteiam, né? Pessoas que se elogiam, porque a minha família. Quando você é da luz, você não precisa fazer isso. Porque aonde a luz chega, ela é vista. Aonde a luz entra, o ambiente é alterado. O apóstolo Paulo está dizendo que esta luz deve produzir frutos luminosos. Se não há nenhum fruto na sua vida, se não há algo evidente, se a sua mulher não percebe, se os seus filhos não veem esses frutos, se os seus funcionários não veem a sua diferença, cuidado, você pode não ser um filho da luz. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os filhos da luz precisam condenar as obras infrutíferas das trevas. Condenar é mostrar. Condenar é você apontar, é você dizer, ora, isto é errado, isto é contra a vontade de Deus, custe o que te custar. Um grande pastor norte-americano teve um dos seus vídeos recentemente cancelados no YouTube, por conta de algumas das suas pregações.
Irmãos, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo o princípio das dores. E vai ser pior. Vai chegar um dia que este cancelamento nas redes sociais vai ser natural. A gente vai pregar e quando a gente postar aquela pregação, dependendo da fala, dependendo do que nós pronunciarmos do púlpito, nós seremos cortados. Esse tempo tem chegado. E a pergunta é: aonde estarão os homens de Deus? Aonde estarão os filhos da luz? Estarão condenando as trevas e as obras infrutíferas que elas trazem? Ou estarão fazendo conluio, junção, mancomunato com elas? Em último lugar, queridos, Paulo diz que nós devemos imitar a Deus, andando sempre em sabedoria. Veja comigo o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo aqui, queridos, nos orienta a buscarmos a sabedoria. Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que a dá liberalmente. E talvez a sua pergunta seja: pastor, mas por que eu preciso de sabedoria? Primeiro, porque a vida é curta. A vida passa rápido. E se você não tiver sabedoria para viver, você sepulta toda uma existência. Não há duas vidas. Não há reencarnação. Não tem como você aprender com os erros desta existência e na próxima, porque não há próxima. A Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo diz que nós devemos ser sábios porque os dias são maus. E quando os dias são maus, qualquer atitude sua pode ser problemática. Quando os dias são maus, você precisa ter discernimento para saber quem é de Deus e quem não é. Quando os dias são maus, você precisa ter sabedoria para não tomar partido por uma coisa que Deus não está validando. E terceiro, Paulo diz que nós devemos ser sábios porque Deus nos deu uma mente. Sim, há pessoas que não usam, mas Deus te deu. Versículo 17, ele diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender. Procure compreender. Não fica só sentado no sofá sem fazer nada. Não fica só vendo Big Brother. Não fica só assistindo os filmes da Netflix. Procura compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não fica desperdiçando a sua existência com coisas infrutíferas, porque os dias são maus, a sua vida é curta e há uma vontade de Deus para você. E se você não buscar compreender esta vontade, você jamais irá progredir espiritualmente na sua vida. Há pessoas, queridos, que se contentam com muito pouco. Eu diria que há pessoas que se contentam com uma miséria espiritual. Isso também é pecado. Há pessoas que não leem a Bíblia, que não oram e que nasceram na igreja e nunca ganharam uma pessoa para Jesus. Isso é uma miséria espiritual. Isso é uma miséria. Você não tem uma pessoa. Você nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. 5 anos, 10 anos. Há algo de errado com você. O verso 15, 16 e 17 definem o andar em sabedoria em 2 pontos. Paulo diz que primeiro as pessoas sábias tiram o proveito maior do seu tempo. Como é que você dedica o seu tempo? O que você faz no seu tempo? Todos nós temos 24 horas durante o dia. E como nós aproveitamos estas horas? Paulo diz assim, no versículo de número 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outras palavras, remir o tempo é você não desperdiçar o tempo.
É você não ficar de bobeira no Facebook, correndo o dedo, sem ter nada para fazer. Você conhece alguém assim? Tem gente que fica horas, né? Esse vício já te pegou? Cuidado, se liberte dele. Cuidado. Isso está corroendo você, não só emocionalmente, mas espiritualmente também. Tem muita gente que é vazia e não tem nada para dar, para contribuir na vida do outro, porque ele só fica assim, ó, preocupado com as questões da vida alheia. Não estou sendo radical aqui, viu? Não estou dizendo que você não pode ter Facebook, que você não pode usar as redes sociais. Use e abuse delas para glorificar a Deus, para crescer no conhecimento de coisas boas. Mas cuidado para isso não ser um atraso na sua vida. Tem gente que sabe de tudo sem sair de casa. Tem gente que sabe de tudo sem ter um amigo para conversar. É rede social o dia todo. É Facebook, é Instagram. Cuidado. Cuidado, porque essas coisas que vieram para ser bênção, para acelerar a promulgação do Evangelho na terra, podem estar escravizando você. Pode estar matando a sua vida. Paulo está dizendo, vamos remir o tempo. Os dias são maus. Use a sua mente para compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. E segundo, Paulo diz que as pessoas sábias procuram discernir o que Deus quer da vida delas. Quantas vezes você já orou pedindo, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Quantas vezes você já fez esta oração? Deixe-me fazer outra pergunta. Você tem convicção de que está vivendo hoje no centro da vontade de Deus? Você está fazendo tudo que Deus queria que você fizesse, sim ou não? Se você não está, deixa eu dizer para você que você está num retrocesso espiritual. Se não há essa convicção na sua vida, se a sua vida se resume em trabalhar, comer, beber, pagar as suas contas, comprar algumas coisas, se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, se o seu reino e a sua justiça não estão no topo da pirâmide, você não está progredindo espiritualmente. Quero concluir lembrando da história de Ashbel Green Simonton. Este homem foi um missionário norte-americano que serviu a Deus aqui no Brasil. Ele deixou a nação, ou uma das nações mais desenvolvidas do mundo, para vir ao Brasil, no ano de 1858. Simonton era um missionário entusiasmado com as coisas de Deus. E ele era um jovem cheio do Espírito, que viu no Brasil um campo missionário muito fértil. O seu pai era um médico bem-sucedido. Simonton recebeu o seu chamado ao ouvir um sermão do seu professor, que se chamava Charles Hodge. E ele sentiu o Espírito Santo arder no seu coração de que ele deveria pregar o Evangelho às nações. A história diz, meus irmãos, que muitos tentaram desanimar Simonton dessa arriscada empreitada, dizendo que ele poderia ficar nos Estados Unidos e ter uma vida mais próspera, aproveitar a influência do seu pai, aproveitar todo o espaço que ele tinha já dentro da sua nação, para desenvolver outras coisas, ou até mesmo o ministério. Mas ele disse, não, eu tenho que ir para o Brasil. O meu chamado é para lá. Quando as pessoas diziam que esta decisão era muito perigosa, ele sempre dizia, abre aspas, o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Fecha aspas. Simonton chegou ao Brasil, queridos, dia 12 de agosto de 1858. E em apenas 8 anos de um árduo ministério, ele deixou plantada
uma das igrejas que hoje é uma forte denominação no nosso país, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E Simonton, embora tenha sido um grande homem de Deus, um missionário que marcou a história desta nação, ele morreu quando tinha somente 34 anos de idade. Alguns podem pensar, mas ele viveu muito pouco. Ele não teve uma vida de progresso. Engano, querido. Simonton viveu muito, porque ele viveu no centro da vontade de Deus. Esta era a sua missão. Este era o seu propósito. Este era o projeto que o Criador tinha para a vida de Simonton. Por isso que não se mede o progresso de uma pessoa pelo seu dinheiro, pelos anos que ela viveu, mas como ela esteve ou como ela está vivendo no centro da vontade de Deus. Eu quero concluir perguntando para você, em que lugar você está hoje? No centro da vontade de Deus ou da sua? Pastor, mas eu não estou no centro da vontade de Deus porque, cuidado, nenhuma desculpa deve ser aceita. Todos, escreve isso, todos, absolutamente todos, enfrentam dificuldades para viver no centro da vontade de Deus. A vida não foi fácil para Simon. A vida não foi fácil para o apóstolo Paulo. A vida não foi fácil para Pedro e para nenhum dos discípulos. A vida não foi fácil para Jesus. Mas todos esses homens viveram no centro da vontade de Deus. Então não importa o seu argumento, pastor, eu sou muito jovem, pastor, a minha casa é muito pobre, pastor, eu estou doente, pastor, eu estou angustiado, pastor, eu perdi alguém. Não há desculpas, querido. As desculpas são sofismas que muitas vezes Satanás coloca sobre você para escravizar a sua existência, porque não há motivo. Pastor, eu não me casei ainda. Ou então, pastor, eu me casei com a pessoa errada. Não há desculpas. Viver no centro da vontade de Deus é um imperativo. É algo que Deus exige de cada um de nós. As palavras de Simonton estão descritas na história. E o seu legado é percebido entre nós até hoje. Porque ele ousou viver no centro da vontade de Deus. Amém, querido? Deus tem uma vontade para a sua vida, para o seu casamento. Deus tem uma vontade para você como mãe na criação dos seus filhos. Deus tem uma vontade para você como líder desta igreja, como comerciante. Deus tem uma vontade para você como professor, como mãe, como pai. A questão é, você está vivendo ela? Esse projeto de Deus já foi entendido por você? E tudo que você faz hoje é exatamente cumprir com esta vontade na sua vida? A minha oração é que você saia deste culto disposto a progredir em todas as áreas da sua vida. Mas cuidado, para que aquilo que é mais importante, para aquilo que é mais essencial, que é a sua vida espiritual, não seja colocada no esquecimento. Nenhum sucesso na sua vida vai compensar o seu fracasso espiritual. Tudo nessa existência é passageiro. Por isso que Jesus diz, buscai as coisas que são do alto. Aqui a ferrugem vai comer, a traça vai corroer. Aqui não ficará pedra sobre pedra. E a pergunta é, como está o seu tesouro no céu? Em breve vem, em breve virá Jesus Cristo a buscar a sua igreja. E como Ele vai encontrar você? Como Ele vai encontrar a sua vida? Você que se declara cristão, você que está aqui hoje à noite, nos vendo pelas redes sociais, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que tem buscado sucesso em tantas outras áreas, e tem se esquecido do mais importante,
que é o seu relacionamento com Deus, que é a sua vida espiritual, sendo cada vez mais semelhante ao seu Mestre Jesus. Eu quero orar com você, mas eu queria que você se colocasse de pé neste momento, e que você fechasse os teus olhos. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eu gostaria que você fizesse desta canção a sua oração nesta noite. Que você falasse com Deus, e que você fosse sincero, dizendo: Deus, a minha vida não tem progredido. É verdade, Pai, espiritualmente eu tenho deixado a desejar. É verdade, Deus, eu estagnei na minha vida espiritual, de intimidade com o Senhor, mas eu não quero que seja assim. Eu não quero perder todo este ano. Eu não quero, Pai, desperdiçar esse tempo, que pode ser o último tempo da igreja na terra. Eu quero cumprir com o meu chamado. Eu quero ser um porta-voz do teu evangelho. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Eu quero ter sabedoria para discernir o que eu devo falar, o que eu devo pensar, que partidos eu devo tomar. Por isso eu abro meu coração nesta noite e entrego a minha vida no altar do Senhor. Se você quer também aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, eu quero orar por você. Não importa o que tenha acontecido contra a sua casa, contra a sua vida, talvez tudo tenha dito não, tudo tenha se levantado como um efeito contrário. Talvez você olhe à sua volta e você não vê expectativa de nada, pois os dias são maus, sim, eles são, mas há esperança para você. E mesmo diante de toda a calamidade, mesmo diante de toda a confusão mundial, de toda a apostasia espiritual, há um projeto de Deus na sua vida, e Deus quer que você cumpra este projeto. Não sabemos, queridos, quanto tempo ainda teremos, mas a minha oração é que, como igreja do Senhor Jesus, possamos ser fiéis à tua palavra e sermos arautos do seu reino, consagrando a nossa vida e a nossa família no altar do Senhor. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Depois eu quero orar com você. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não,
venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua grandeza. Te louvamos, Pai, pela tua soberania. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas. O Senhor é aquele que tem guardado a nossa casa, a nossa igreja, pois a nossa vida está nas tuas mãos. E nada e nem ninguém pode nos separar do teu amor que está selado em Cristo Jesus. Pai, nós te damos graças, porque mesmo diante de dias maus, mesmo diante de dias tão perturbadores, aonde a enfermidade, aonde, ó Deus, o colapso econômico, as guerras, as perseguições, a tragédia tem se levantado contra o mundo, e nós cremos, Pai, que estes são sinais dos últimos tempos. Nós cremos, Pai, que nós temos uma grande chance de ser a igreja do arrebatamento. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor um revestimento do Teu Espírito, para que o Senhor nos dê olhos espirituais para ver, para que o Senhor nos dê um coração quebrantado, para recebermos a Tua palavra e nos posicionarmos como arautos do Teu reino. Pai, livra a Tua igreja de todo partidarismo. Pai, livra a Tua igreja das ilusões, das mentiras, das falsas conversações, das falsas propagandas, das falsas notícias. Livra-nos, ó Deus, de sermos subservientes ao capricho de homens que estão fundamentando as suas atitudes nos seus próprios interesses. Dá-nos, ó Deus, discernimento espiritual. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de demonstrarmos as Tuas obras, que são obras de luz e não de trevas. Dá-nos a capacidade de andarmos sempre em amor, liberando perdão àqueles que nos magoaram, deixando a nossa vida como um sacrifício vivo e de entrega no Teu altar, andando como filhos da luz, que produzem frutos luminosos e que condenam todas as obras infrutíferas das trevas. Ah, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento espiritual, pois a nossa vida é única e ela é curta demais, pois os nossos dias são maus e nós precisamos da sabedoria que vem do Senhor, não da sabedoria de homens, mas da sabedoria que vem dos céus, para que possamos nos posicionar diante desta geração. Pai, que possamos realmente estar no centro da Tua vontade, e que nada nas nossas vidas, nenhuma ambição, nenhum sonho, possa ser maior, ou possa tomar o lugar que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Ah, Deus, que haja um progresso espiritual na vida da Tua igreja, que cada vida aqui possa experimentar mais e mais da presença abundante do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor derrame mais coragem, mais fervor espiritual, mais sabedoria, que o Senhor derrame sobre cada vida um espírito de evangelismo, aonde cada crente seja um ministro, e aonde cada casa seja uma igreja do Senhor.
Pai, desperta aquele que dorme. Desperta, ó Deus, aquele que está confuso e aquele que está embaraçado com as coisas desta vida. Abre, ó Deus, os nossos olhos e que possamos ser prudentes e fiéis ao Senhor até a sua volta. Pois a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Oh Deus, derrama desta perseverança sobre cada vida que está aqui, sobre todos aqueles que nos veem e que nos acompanham pelas redes sociais. Que o teu Espírito Santo visite nesta hora cada lar, trazendo a cura, trazendo a restauração, derramando a bênção que cada vida e que cada família tem buscado diante da presença do Senhor. Pai, pedimos-te também uma semana de paz, uma semana de bênçãos e de vitórias na tua presença. Entregamos, Pai, cada pedido, cada súplica que tem sido feita nesta noite, diante do seu trono de graça, crendo que o Senhor há de operar sobre as nossas vidas, pois a tua palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Derrama, Pai, da tua bênção sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe grandemente a sua casa. Os irmãos podem se assentar neste momento. E antes de encerrarmos este culto com oração silenciosa, eu quero dar apenas um recado muito importante para todos os líderes da nossa amada igreja. Domingo que vem, último domingo do mês, nós teremos o culto da ceia do Senhor e também teremos pela manhã a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, na sexta-feira, queridos, às 19 horas, nós queremos marcar uma reunião com todos os líderes de nossa igreja. Então, se você faz parte da liderança da igreja, se você é líder de algum ministério, nós teremos uma reunião com todo o nosso conselho ministerial para tratarmos de alguns assuntos que serão expostos na nossa assembleia de domingo pela manhã. Dito isto, convido você para que mais uma vez abaixe a sua cabeça. Você que pode, feche teus olhos e assim com oração silenciosa nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus te abençoe, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.